Graça e paz, amém. Irmãos, o que define quem eu e você somos em Deus não são as suas fraquezas, não são os seus momentos de falhas. O que define quem eu e você somos em Deus é o que a palavra dele diz ao nosso respeito. Na verdade, não são nem as nossas fraquezas e nem os nossos acertos. Porque se você andar segundo as suas falhas, as suas fraquezas, você vai andar deprimido, cabisbaixo. Mas se você andar segundo os seus acertos, você vai andar orgulhoso e soberbo. Mas o seu termômetro espiritual deve ser o sangue de Cristo. Ou seja, se você olhar para as suas falhas, para as suas fraquezas, você vai se sentir deprimido. Se você andar segundo o que você acerta, segundo o que você está fazendo de correto, segundo a sua justiça própria, você vai ficar soberbo. Então, o seu termômetro espiritual não é nem os seus erros e nem os seus acertos. O seu termômetro espiritual é o sangue de Cristo que está sobre a sua vida. O sangue de Cristo que determina quem você é. E ponto final. A minha vida era uma montanha-russa espiritual, irmãos. Porque quando eu estava bem com o Senhor, quando eu fazia as coisas boas para o Senhor, eu estava, super bem, estou abalando, estou fazendo tudo que Deus quer. Eu me sentia orgulhosa, soberba. E quando eu estava mal, era depressão, era deprimente. Corria para o pastor Heber, socorro, me ajuda, ora por mim. Por quê? Porque o nosso termômetro não pode ser nem os nossos erros, nem os nossos acertos. Isso se chama justiça própria. Porque você anda segundo o que você acha e que você acredita. E a minha vida era assim. Ou seja, eu não tinha uma constância no espírito. Eu sempre, quando eu estava mal, eu ficava deprimida. E quando eu estava bem, eu ficava orgulhosa e soberba. Isso te leva a uma inconstância no espírito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para você aqui. Chega de montanha-russa espiritual. Chega de altos e baixos. Quando você está bem, eu estou bem no Senhor. Quando você acerta, você está bem. Quando você erra, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. Não. Deus está te tirando desse lugar de montanha-russa espiritual. Está te colocando num lugar de constância nele. É isso que Deus quer fazer com essa igreja nessa noite. E na minha vida foi assim, irmãos. Porque eu orava em línguas, eu tinha uma vida de oração, mas a minha vida era assim, sobe e desce, sobe e desce. Está aqui meu pastor para falar, meu esposo. Sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque eu me movia na justiça própria, de acordo com o que eu fazia. E nunca fui capaz de olhar para o sangue dele lá na cruz. Quantas pessoas se encontram assim hoje? Eu agia segundo a minha justiça própria, de acordo com o que eu fazia. Se eu estava fazendo tudo certo, eu estou aprovada diante de Deus. Se eu estou fazendo tudo errado, eu estou reprovada. Não, irmãos. O sangue de Cristo justificou o acerto e o erro, independente de qualquer circunstância. Ele não justificou o bom e o mal. Ele justificou a todos igualmente. Então você não deve se mover de acordo com o seu alto e o seu baixo. E a minha vida era assim. E quando Deus falou conosco, lá em São Paulo, de sair de São Paulo e vir para Goiânia e morar em Goiânia, nós viemos para cá com uma mentalidade totalmente equivocada, a mentalidade do espírito. Na verdade, eu digo na contramão do espírito, porque é loucura. A mente natural é loucura. A mente natural é loucura. Se você anda no natural, você está na contramão do espírito. Contramão. Se você está andando no natural, você está andando na contramão do espírito. O Espírito Santo está querendo te levar para um lado e sua alma está querendo te levar para o outro. Mas glória a Deus que Ele nos deu a oração em línguas. E a oração em línguas vai nos colocar na rota do Espírito. Se você mergulhar, se você se dedicar, se você entrar nessas práticas espirituais, ela vai te colocar na rota do Espírito. Eu creio, foi o que aconteceu comigo. E quando nós saímos lá de São Paulo e viemos para Goiânia... Vou tomar então.
E quando nós saímos de São Paulo, o Senhor falou conosco, vá para Goiânia. Eu cheguei aqui com uma mentalidade natural, irmãos. Eu queria fazer de acordo com o que eu pensava, o que eu achava que era. E na verdade eu estava com uma falsa espiritualidade. Esses são os piores. Porque acha que está agradando a Deus, acha que está na rota certa, mas na verdade está indo na contramão do Espírito. Se você está assim nessa noite, o socorro de Deus chega na sua vida. Ele vai te tirar da rota errada. E eu me encontrava nessa condição, porque eu achava que eu estava agradando a Deus, fazendo as coisas certas, mas eu estava totalmente na contramão do Espírito, irmãos. Totalmente. Eu posso falar para vocês. Casamento, tudo errado. Tudo errado. E nós viemos para Goiânia. E antes de mudar para Goiânia, nós passamos 2 meses na casa do pastor Heber. E nesses 2 meses foi quando Deus começou um alinhamento na minha vida. No pior momento da vida desse homem, vou rasgar, tá, pastor? Pode falar, né? Deus restaurou o meu casamento. No pior momento da vida dele, Deus nos colocou. Ele diz que nós somos socorro de Deus na vida dele, mas ele não sabe porque ele foi na nossa. E no pior momento da vida dele, do casamento dele, naquela condição que ele se encontrava, que todos nós sabemos, Deus usou o pastor Heber para resgatar o nosso casamento, que o nosso casamento estava perdido, destruído. Glória a Deus. Porque Ele mostrou para nós, queridos, que é possível encurtar um caminho. Porque quando você olha para o pastor Heber e vê a gente, na verdade, vou pular essa parte para vocês entenderem melhor. Mas é possível encurtar um caminho. Quando você vê alguém errando, não é para você errar também, mas é para você aprender com os erros. Você aprende com os erros da pessoa. Então, através de uma condição que ele se encontrava, eu me encontrei numa condição a qual eu pensei assim, na verdade ele falou, né, depois eu vi que era, peraí, vai acontecer comigo daqui uns anos. Se eu não consertar agora, se eu não alinhar agora, o pastor Heber é meu futuro lá na frente, a condição que ele estava, a circunstância que ele estava passando. Mas o socorro de Deus chegou na minha vida através da vida do pastor Heber. E naquela circunstância que ele passava, Deus usou ele para resgatar o meu casamento. Irmãos, eu era uma pessoa totalmente na contramão do Espírito. Isso eu digo como esposa, como mulher, como filha, de tudo que você puder imaginar. Porque deixa eu te falar algo. O Espírito Santo, quando ele vem para alinhar todas as áreas da sua vida. Não tem uma área que, se você se entregar àquelas práticas espirituais, se render ao Espírito Santo, quebrantar o seu coração, não tem uma área que ele vai colocar a mão. Que ele não vai colocar a mão, perdão. Não. Ela entra e mostra toda a sujeira. A luz entra e quando a luz entrar, ela vai mostrar. Então Deus restaurou o meu casamento naquele momento que nós moramos lá com o pastor Heber. E aí nós já sabíamos que viríamos morar em Goiânia e nós viemos morar em Goiânia em janeiro de 2014. E ali começou um processo de alinhamento na minha vida e na vida do meu esposo. E quando nós fomos morar no Parque Amazônia, primeiro nós moramos num apartamento lá. Eu ainda estava, porque assim, Deus fala com a gente, irmãos, mas é um processo até se cumprir. Muitas das vezes Deus fala com você, você quer já sair fazendo, correndo. E não é assim que funciona, porque existe o tempo para todas as coisas. Você ouve Deus, descansa e deixa Ele fazer. E você anda de acordo com o que Ele diz para você. Porque a nossa alma quer fazer. A nossa alma foi programada a fazer. Desde criança você deve ter crescido. Você tem que estudar, você tem que fazer. Você tem que ser alguém na vida. Você tem que fazer. Você tem que mostrar para o mundo. Nananã. Quem cresceu ouvindo isso? A nossa alma foi programada da cultura, da sociedade, a fazer, a fazer, a fazer. Então é difícil você ouvir uma palavra de Deus, saber que é Deus que está falando com você e peraí, deixa eu ficar quietinho. Não, a alma quer ir lá fazer. Mas as práticas espirituais vai te ensinar a entrar num lugar de descanso. Amém? E Deus falou conosco naquele momento. Deus falou conosco, nós mudamos para o Parque Amazônia. E eu cheguei com a minha condição toda natural, vendendo roupa, fazendo, né? Gente, eu era ativista. Eu fazia. E eu estava andando assim, ó. Só dava a volta, não chegava em lugar nenhum. Essa é a vida natural. Você dá a volta, você não chega em lugar nenhum. Mas o Espírito não, o Espírito é constante. O Espírito é reto, o Espírito vai para o alvo, o Espírito caminha para o propósito. O Espírito é assim.
O Espírito é constante. E lá no Parque Amazônia, nós começamos a passar algumas dificuldades morando lá. Mas até então nós não entendíamos certamente, claramente qual era o propósito de Deus. Nós sabíamos que Deus havia nos tirado de São Paulo para Goiânia com um propósito. Isso nós tínhamos convicção no nosso espírito, certeza no nosso espírito. Mas a gente não conseguia discernir na alma, né? No espírito, para que pudesse refletir na alma e fazer as coisas certas. E nós começamos a passar algumas dificuldades financeiras, né? E as portas começaram a fechar. Nesse período Deus falou comigo. Eu sempre trabalhei, irmãos. Eu amo trabalhar. Né? Até então eu gostava muito de trabalhar, de fazer, de produzir. Minha mente, né? A Amanda falou hoje, minha mente é muito rápida, processa muito rápido. Gosto de pensar, de fazer. E eu sempre fui assim. De repente, nesse processo todo, faltando coisa, fechando as portas, Deus fala comigo. Larga o seu trabalho. Eu falei, como assim, Senhor? Larga o seu trabalho e vem trabalhar para mim. Vem cooperar comigo, porque eu vou te suprir. Espera aí, eu tive uma palavra de Deus. E ele falou comigo naquela circunstância. Eu falei pro meu esposo. Falei, amor, Deus falou comigo. É para eu largar meu trabalho. E eu sou uma pessoa que eu nunca quis e nunca imaginei que eu ia parar de trabalhar um dia. Mas era tanta soberba no meu coração, irmãos. Era tanta altivez e tanta arrogância que foi a maneira que Deus encontrou de me quebrar. Foi a maneira. E Deus falou comigo, larga o seu trabalho. E naquela circunstância, o pastor Heber chegou para nós e falou assim, olha, eu não tenho muito assim para oferecer, eu não tenho salário, mas assim, eu tenho a casa da igreja. Vem morar aqui na igreja. Aí eu virei para o meu marido e falei assim, não, amor, nós não vamos morar na igreja, nós somos da fé. Aquela palavra, pastor Suzano, tentar o Senhor Deus, né? O pastor Suzano vai liberar essa palavra. Eu falei, não, nós somos da fé. Deus vai nos suprir. Sabe o que é isso? Confissão da alma. Porque a sua confissão tem que vir do Espírito. Porque se a sua confissão não vir do Espírito, não vai acontecer. A palavra do Senhor diz, crer no seu coração, Espírito. E a boca fala. Então a sua confissão não pode ser da boca para fora. Então eu falei para o meu marido, eu falei, amor, pelo amor de Deus, amor, nós não vamos morar na igreja. Não, amor, Deus não tem aquilo para nós. Misericórdia, Deus tem o melhor. Não, nós vamos alugar um apartamento no setor Bueno e nós vamos vir morar no setor Bueno. Deus não tem aquilo para nós, hein, amor? Não é isso. E foi isso que a gente fez. Eu persuadi o meu marido na fé. Existe isso? Existe isso? Eu persuadi ele com uma falsa fé. Uma aparência de fé, mas não era fé. Era tudo alma. Derreteu tudo, irmãos. Derreteu tudo. E aí, nesse contexto, veio outra pessoa morar aqui, a pessoa foi embora. Irmão, mas Deus me quebrou. Deus me quebrou. Foram 3 meses que eu dei volta no deserto. Mas eu dei tanta volta no deserto. Mas tanta volta no deserto, que eu fui lá pro pó. Mas nesse momento veio a palavra dele me socorrer, amém? Porque a palavra dele veio no momento certo para nos socorrer. E Deus me deu uma palavra. Porque eu precisava de uma palavra para vir morar na igreja. Eu não podia sair e vir morar na igreja. Ainda que se meu marido decidisse, eu viria. Mas ele concordou comigo. Ele decidiu não morarmos na igreja naquele tempo. Mas Deus veio e me deu uma palavra. Eu falei, amor, Deus falou comigo. Procurei o pastor Heber. Aqui no estacionamento da igreja, eu nunca me esqueço. Pastor, Filipenses 4. Quebradinha, quebradinha, quebradinha. Humilde, né, pastor? Humildinha. Porque eu recusei a bênção, irmãos. Aquilo era a bênção de Deus na minha vida e eu recusei. Quantas vezes você recebe algo de Deus na sua vida e você recusa com uma aparência de fé, de falsa espiritualidade. E Deus querendo te abençoar, te dar algo e você não quer receber. Eu recusei. Um pouco ali. É isso. E eu procurei o pastor Heber humilde, quebradinha. Pastor, o senhor tinha razão. Como sempre na igreja. Na nossa vida, pelo menos, ele sempre tem razão. O senhor tinha razão, pastor. Era para nós virmos morar aqui na igreja. Não, pastor, Deus me deu uma palavra. Eu sei o que é abundância, pastor, mas eu não sei o que é escassez. Eu aprendi na abundância estar feliz com ele, mas o Senhor falou comigo, filha, você precisa saber o que é ser suprida na escassez.
Ele falou comigo e nós viemos morar aqui na igreja. Irmãos, nessa igreja, morando aqui nessa casa, eu passei tudo que você podia imaginar. No dia que nós chegamos aqui para mudar, aleluia, o pastor Geraldo foi viajar e ficou 1 semana fora, ou 10 dias, eu não lembro. E minha casa era no meio de livro, eu não tinha pia, e eu fui quebrada, irmãos. Eu fui tão quebrada, mas tão quebrada. Mas eu precisava. Eu precisava. Meu Deus, eu não tinha pia. E foi, acho que 1 semana, né, pastor Geraldo? Que ele que tinha que desocupar a livraria. E a minha casa era na livraria. E nós mudamos. Tive que vender boa parte dos meus móveis, porque não cabia, era um cômodo e cozinha. E eu dormi por mais ou menos 7 dias no meio de livros. Minha geladeira no meio de livros. E não tinha pia. Eu tinha que comer e fazer as coisas na cozinha da igreja. Mas, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Se a Bíblia diz que é todas as coisas, é porque todas as coisas, tanto as coisas boas ou ruins, todas as coisas cooperam na sua vida. Todas as coisas. E talvez você pode estar pensando aí, nossa, mas coitadinha dela, morou na igreja com o marido dela 1 ano e 3 meses, passou dificuldade. Deixa eu te dizer, nós não passamos dificuldades. Nunca, em momento nenhum. Porque Ele disse que ia me suprir. E Ele me supriu em cada detalhe. Naquele dia que nós não tínhamos o que comer, foi naquele momento, foi até 3 horas da tarde. Porque Deus estava querendo que nós olhássemos para Ele. E queria despertar fé em nós. E só foi aquele momento. Mas nós só sempre fomos supridos em tudo. Porque Ele falou comigo. Ele falou. E se Ele falou, Ele cumpre. Ele é fiel. E Ele falou comigo, vai morar na igreja, porque eu vou te suprir. Eu vou te ensinar um lugar ainda maior, um lugar de dependência minha. Total dependência do Senhor. E nesse 1 ano e 3, mais ou menos 1 ano, né? Moramos 1 ano e 3 meses. Mas durante mais ou menos 1 ano, eu não gerei recurso nenhum. Não gerei renda nenhuma, fruto do meu trabalho. Deus não deixou. Eu lembro que no começo eu queria vender joia, eu queria vender alguma coisa. Eu sempre arrumava um jeitinho de vender alguma coisa para ganhar um dinheirinho. Um Ismaelzinho. Deus falou exatamente isso comigo. Filha, para de gerar Ismael. Ismael você sempre vai ter que mandar embora. Deixa eu te dar Isaac. E você podia ter pensado aqui no dia que meu esposo contou o testemunho. Nossa, coitado desse casal, eles passaram por isso. Deixa eu te dizer, irmãos, para quem é filho de Deus e entende o propósito, provação não é provação, provação é treinamento. Ali foi o meu treinamento. Morando naquela casa, Deus me treinou no Espírito para esse momento que eu estou vivendo em Deus hoje. E eu fui guiada pelo Espírito, assim como Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. E depois daquele deserto, que foi o treinamento de Jesus, começou o ministério dele. E Deus falou isso comigo, igreja. Eu não tinha um ministério. Eu tinha conhecimento, eu tinha muita teoria, mas eu não tinha um ministério. Ministério é ministrar a outras pessoas, do lugar em Deus que você vive, as experiências de fé que você tem. Isso é um ministério, e eu não tinha ministério. E Deus falou comigo, ali vai começar o seu ministério. Assim como eu conduzi o meu filho Jesus ao deserto, para ser tentado, para ser experimentado, porque deserto é lugar de ser experimentado. Eu fui experimentada ali, irmãos. Eu fui experimentada morando naquela casa. Eu fui experimentada passar dias e noites aqui orando, ergando as minhas mãos e adorando ao Senhor. Eu fui experimentada a crer nele em toda e qualquer circunstância. Porque nunca, em momento algum, eu passei um espírito de comiseração para a igreja. Eu não ficava de coitadinha falando, ai, tá faltando isso, ai, tá faltando aquilo. Não, porque eu tinha um pai e eu sabia que ele cuidava de mim em toda e qualquer circunstância. E eu tenho esse pai até hoje. E ele cuidou de mim, irmãos. Aleluia. Eu tenho um filho na fé na Bahia, o Gabriel. O Gabriel, ele mandava R$20 de oferta para mim. E ele falava assim para mim, pastora, esse aqui é para você. Eu depositei uma oferta na sua conta. Quando eu ia olhar era R$20, R$30. E ele nem sabia o quanto ele
honrava e ele ajudava com aquela oferta. Hoje eu pude contar para ele. Eu falei, filho, sabe aquela oferta lá? Eu falei, sei, é isso, isso e isso. Ele falava, pastor, eu deixava de comer o meu lanche, porque o Espírito Santo falava para mim, não que ele passava fome, era o lanche que o pai dele dava para ele ir para a faculdade. O Espírito Santo falava para ele, você não vai comer hoje, é 10 hoje e 10 amanhã, você vai mandar para aquele casal. E ele obedecia o Espírito Santo. Eu experimentei morando ali, irmãos, o que é ser suprido e o que é ter recompensa. Mas eu não tinha entrado no nível da herança. Eu não tinha entrado num nível de filiação, de receber, de possuir, de viver. Eu não tinha entrado ainda. Eu não tinha entrado. E foi todas as noites aqui adorando, louvando ao Senhor. Eu costumo dizer que o meu esposo tinha o turno da manhã e eu fazia o turno da noite, né? Turno da manhã e o turno da noite. E era aqui madrugadas orando e adorando ao Senhor. Madrugadas orando e adorando ao Senhor, intercedendo, louvando e glorificando. E eu posso dizer, irmãos, que foi o momento que eu mais conheci o Senhor. Aleluia. Foi o momento que eu mais tive intimidade com Ele. Não que eu não tenha hoje, mas foi um momento que Ele construiu em mim. E essa parte nunca me será tirada. Porque eu construí no Espírito. Eu construí no Espírito. E nesse período orando aqui, glorificando ao Senhor e adorando, eu fui sendo quebrada. Foi morando naquele quarto e cozinha que eu aprendi a ser esposa. Foi morando lá que eu aprendi o que era respeitar e honrar o meu esposo. Ali. Porque Deus me ensinou que se eu quiser chegar em algum lugar, primeiro eu tenho que botar véu na minha cabeça e honrar o meu marido. Deus me ensinou que se eu quiser chegar em algum lugar, eu posso falar isso com autoridade, tá, irmãos? Porque Deus sabe que eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho que botar o véu na minha cabeça e honrar esse homem aqui. E me sujeitar a ele. Mas não foi fácil, não foi assim logo de cara. Eu tive luta na minha alma. Eu tive luta nas minhas emoções. Eu tive ataque nas minhas emoções. Mas eu ia lá e confessava a palavra. E eu não ficava olhando para os erros dele. Mas eu simplesmente confessava quem Deus diz que ele é. Eu não olhava para as fraquezas dele. Tinha momentos muito difíceis, mas eu ia lá e confessava a palavra. Porque o meu olho natural não vê ele como Jesus vê. Mas se eu confessar a palavra, eu vou confessar o que Deus diz que ele é. E eu adorava o Senhor Jesus e confessava, o meu marido é o provedor dessa casa. O meu marido é o cabeça. O meu marido, ele é o sacerdote dessa casa. E o meu marido foi se tornando tudo que a palavra diz que ele é. Porque é impossível você confessar a palavra, crer no seu coração e não acontecer. É impossível. E nós fomos nos entregando, ao Espírito nos entregando. E Deus foi fazendo na vida dele. Entenda, irmão, Deus me rebaixou para exaltar o meu marido. Deus nunca vai te colocar num lugar acima do que você tem que estar, mulher, na sua casa. Ou seja, você tem que estar debaixo do seu marido. Como o pastor Heber falou, ministério é diferente. Ministério é um dom, Deus te dá. Você pode operar no seu dom onde você estiver. Como dentro da sua casa, você tem que estar sujeito ao seu marido. De baixo. E Deus me ensinou isso. Eu não era assim, irmãos. Eu não era sujeita ao meu marido. Não tinha. Eu era Chesa. Chesa. Mas o socorro de Deus chegou na minha vida. Aleluia. O socorro de Deus pode chegar na sua vida hoje. Escuta. Se o seu coração for quebrantado, humilde, ensinável, Deus vai te tirar dessa condição hoje. Deus tira, irmãos. Deus não está olhando para nossas fraquezas. Deus não está olhando para as suas fraquezas. Deus me condenava por causa da minha atitude. Deus me julgava por causa da minha atitude errada com meu esposo. Não, porque a justiça de Deus é para o casal. Ah, a justiça de Deus é na minha vida. Não, irmãos. Não existe a justiça de Deus na minha vida e não ser a justiça na vida dele. A justiça de Deus é na minha e na dele. Porque Deus nos justificou igualmente em Cristo Jesus. Não adianta você falar isso. Ah, Deus vai pôr a mão no meu marido. Não, irmã, para com isso. Deus tem balança espiritual. Ele põe na balança, ele pesa tudo na balança. Com os olhos dele. É isso. E eu comecei a confessar a palavra, eu fui declarar a palavra. Ele não sabe disso, contei isso para ele esses dias, que eu declarava.
quem eu queria que ele fosse de acordo com a palavra, né? Não de acordo com a minha alma. Eu declarava o que a palavra dizia a respeito dele. E eu fui orando e declarando e declarando. E meu marido foi entrando em Deus. Na verdade, ele sempre esteve em Deus. Aleluia. Meu marido é um homem mergulhado no Senhor. Antes de eu casar com ele, ele já era um homem de oração. Orava 6, 7 horas trancado no quarto. Sempre foi assim. Mas precisava de ajustes. Porque não adianta você ficar trancado no seu quarto orando. Tem coisas que vai ser ajustadas. E nós não tínhamos um pai. E quando nós encontramos esse homem aqui, o nosso pai, o ajuste veio, irmãos. Aí a porca apertou. Apertou. Irmãos, nós não fomos embora de Goiânia por causa da palavra. Porque vinha as crises, vinha os ataques, vinha nas minhas emoções. Eu falava, amor, eu quero ir embora daqui. Amor, eu chorava, eu quero ir embora daqui. Calma, você passava, alguém te batia? Não, ninguém me batia, irmãos. Isso é pressão emocional. Porque a gente quer fugir do propósito. A sua alma quer fugir do propósito de Deus na sua vida. Mas pelo Espírito você arranca a sua alma da carne e leva ela ao propósito. A sua alma quer fugir do propósito de Deus na sua vida. Mas pelo Espírito, nós levamos a nossa alma para o Espírito, submissa à vontade do Espírito, para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, eu chorava, e aí eu olhava para o pastor Suzano, homem de Deus. E eu falava, não amor, se o Suzaninho conseguiu, nós vamos conseguir. Suzano é meu referencial. Eu olhava para a vida do Suzano e eu falava, amor, olha onde o Suzano está hoje, amor. Amor, olha o que o Suzano passou e olha onde ele está hoje. Não, amor. É possível pegar um caminho de humilhação. É possível se sujeitar ao Espírito Santo. É possível. 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 Aleluia. E eu olhava para a vida desse homem, irmãos. E esse homem me dava esperança. Eu disse para ele domingo. E a vida dele me inspirava a continuar. A vida dele me inspirava a continuar. Eu olhava para a vida do pastor Suzano e eu falava, amor, é possível. Vamos continuar. E no meio de tudo isso, tinha a palavra que Deus falou comigo. Deus tinha dado uma palavra para mim. E Ele é fiel para cumprir. Irmão, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, quem vai revogar? Ninguém! Ninguém vai revogar, porque a palavra dele diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele permanecerão. As palavras dele não passarão. Se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, persevera, fica firme, não retroceda, ela vai se cumprir. Não é a motivação correta do seu coração, irmão. Não é a sua boa vontade. Não é o seu braço. É o tempo dele. Eu estava cheia de motivação correta. O meu coração sempre foi do Senhor. O meu coração queria amar as pessoas, abraçar as pessoas, cuidar, pastorear. Mas não é isso que vai fazer a palavra dele se cumprir na sua vida. É a sua fé no que ele te diz. E o comportamento. Andar no que ele te diz. Andar no que ele te diz. E de repente, veio a palavra do Senhor a mim, tomando banho. Veio a voz. No meio desse fogo todo cruzado, fogo para cá, fogo para lá, Deus falou comigo, irmãos. Você não tem noção do valor que é Deus falar com você. Deus falou comigo. Eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus a partir de hoje. Eu declaro que você vai ouvir a voz de Deus a partir de hoje. Irmão, e quando ele falou comigo, eu não estava meditando na palavra, eu não estava orando em línguas, eu não estava lá no meu momento em comunhão com ele, eu estava tomando banho. Porque o meu espírito está ligado com ele 24 horas. Amém? É o meu espírito que precisa estar conectado com ele. E eu estava tomando banho e Deus falou comigo. Filha, coloquei uma porta, entra. Eu, peraí, Senhor. Aí eu comecei a produzir na minha alma. Já querer fazer.
É o bazar. Pastor Eber nem sabe. Eu vou falar. Eu estou vendendo roupa usada. Não, vai explodir. Então é isso. É isso, Deus. Vou entrar por essa porta. Irmão, Deus falou comigo, colocou uma porta. Mas eu fiz tudo de errado que podia imaginar até se cumprir a palavra dele de fato. Porque a minha alma era tão programada a produzir, irmãos, tão programada a fazer, que automaticamente que ele falou comigo naquela época, eu queria já sair fazendo. E não é assim. Tem um tempo determinado para todas as coisas se cumprir na sua vida. Inclusive para a palavra dele. E ele falou comigo, filha, eu coloquei uma porta. Opa, Deus, já entrei. Já estou dentro. A fé não é assim? A fé entra. Pela fé eu entrei, mas a minha alma não tinha entrado junto. Minha alma ficou fazendo lá, brincando de coisinha. Fazer de vender roupa. Aí, irmãos, foi acontecendo. De repente veio confeccionar roupa. Como Deus? Eu nunca tive experiência com isso. Nunca fabriquei um vestido. Sempre vendi terceirizado. Tinha loja online em São Paulo e revendia, né? De lojas que eu comprava lá de atacado. Aí Deus falou, confeccionar. Peraí. Se Deus falou, tá falado. Não quero saber como, não quero saber porquê, não quero saber de onde vai vir. Se Deus falou, tá falado. Ponto final. E eu cheguei no pastor Eber e falei, pastor, entrei na sala dele. Pastor, se eu confeccionar tanto, eu vou ganhar tanto, que vai ser tanto por mês. Como eu era natural. Ele chorou de rir. Eu já programei o quanto que eu ia ganhar. Mas como eu era natural, gente, como eu fui natural, fé pequenininha. Irmãos, aquilo que eu falei que eu ia ganhar, eu estou ganhando só 100 vezes mais que aquilo que eu falei. Só 100. E aí Deus falou e eu criei naquela palavra. Fui falar com meu marido. Aí o meu... Pula essa parte, né, amor? Mas eu criei na palavra que Deus me disse. Peguei ônibus aqui em Goiânia, cheguei na Valéria, falei, Valéria, eu não sei andar de ônibus, como é que faz? Peguei ônibus, fui lá em Campinas, enfiei as caras e fui lá, de loja em loja naquela Campinas. E fui procurar a loja que vendia o tecido que era o certo para eu confeccionar o vestido que eu queria confeccionar. Que Deus tinha colocado no meu espírito. E fui de loja em loja com o celular na mão. É aqui que vende esse tecido? Não. É aqui que vende esse tecido? Não. Aí depois de umas 47 horas, eu cheguei na loja certa, aleluia. Gente, mas eu fui tão maltratada naquela loja. Eles foram tão snobs, tão arrogantes comigo. Mas tão arrogantes. Mas eu fui Jacó. Eu fui pior. Eu perseverei. Eu não saí daquela loja enquanto o vendedor não me vendesse o tecido. Ele não queria me vender. Ele falou, não é aqui que tem, que não sei o quê. Eles estavam passando por um momento de crise. A crise. Eles estavam passando por um momento de crise que não estava vindo tecido virgem para fazer. Então eles só estavam abastecendo os grandes compradores deles que compravam já de rolo grande, né? Porque só vende de rolo tecido. E eu queria comprar 3 metros, irmãos. Pensa. E aquilo era uma realidade longe para mim. Um rolo de tecido, R$700? Quando que eu vou ter dinheiro para comprar? Não, mas Deus falou comigo. Minha alma pensando isso, tá, irmãos? Minha alma. Não, mas Deus falou comigo. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. E eu fui Jacó naquela loja. Eu fui tão Jacó, que eu falei para aquele vendedor, eu vou ser uma das melhores compradoras que você tem. Eu vou ser. E eu confessava isso. Ele me tratou mal, me desfez. Nananã. Aí, de repente, ele falou, vou te vender um pedaço, vai. Vou quebrar seu galho. Aí ele subiu lá, pegou um pedaço de tecido e eu fiz. Aí foi. Eu não tinha costureira, não tinha modelista, não tinha cortadora, não tinha nada. Não sabia como é que confeccionava um vestido. Mas se Deus falou, Ele ia prover tudo. E foi, Deus colocou costureira. Na verdade, eu não sabia nem como que fazia um vestido. Para mim era só cortar na mão e fazer. Não. Se Deus falou, está falado, irmãos. Deus colocou costureira. Deus colocou cortador. Deus colocou modelista. E eu fiz a minha primeira produção. Foi ali que eu cheguei na sala do pastor Hebe, mostrei os meus primeiros 15 vestidos. E foi acontecendo. Eu andava de táxi em Goiânia. Eu andava para cima e para baixo de táxi. Deus foi cumprindo a palavra que Ele disse na minha vida. E eu fui experimentando, irmãos, o que é viver na dimensão da herança. Eu fui experimentando.
E eu andava para cima e para baixo e nós confessávamos. O meu esposo vinha aqui para confessar na igreja. Senhor, eu te agradeço porque o nosso carro já está aqui na garagem. Essa parte de confessar assim de noite era mais com ele, tá, irmãos? Eu confesso. Aleluia por isso. E ele vinha aqui louvar o Senhor. Ele vinha aqui agradecer o Senhor pelo carro. E ele vinha aqui e falava: Senhor, eu te agradeço pelo nosso imóvel no setor Bueno de 3 dormitórios. E eu ali, nesse período, irmãos, para você ter noção o que é se mover debaixo de uma palavra. Desde quando eu saí de São Paulo, eu não dei nem um passo para a direita e nem um passo para a esquerda sem ter uma palavra de Deus. Eu sei porque sei que eu tenho andado debaixo de uma palavra, sob uma palavra. Sim. E Deus falou comigo aqui, morando aqui, muitas vezes. E aí veio um apartamento para a gente morar de graça. De graça, irmãos. Minha alma, tudo que queria era ir morar no meu apartamento, na minha casa, ter minha privacidade, meu cantinho, né? Receber meus hóspedes, que eu amo hospedar, o Senhor sabe. Mas eu virei para o meu marido e falei: amor, não é o tempo da gente sair daqui. Não é o tempo da gente sair daqui. E era um apartamento de graça, irmão, para morar 6 meses de graça. Quem que não ia receber? Na hora. Pois eu ouvi o Senhor por dentro. Aí eu falei: não, Deus falou comigo: calma, não é tempo, não é tempo. E eu fiquei aqui, porque eu sabia que eu estava sendo treinada. Ainda que a minha alma ficava abatida diversas vezes, ainda que a minha alma ficava movida por circunstância por diversas vezes, eu levava minha alma para o Espírito e voltava para o Espírito e permanecia no lugar de fé. Então naquele momento eu falei: não, amor. Eu sei porque sei que não é o tempo. E aí ele foi orar. Aí o pastor Heber falou, fomos falar com o pastor Heber falou: não é o tempo. E se o pai falou, meu irmão, tá falado, obedece. Ainda que ele erre, Deus vai honrar porque você obedeceu. Porque Deus honra a obediência, amém? E o pastor Heber falou: não é o tempo. E eu sabia que não era o tempo. E nós continuamos aqui orando em línguas, meditando na palavra, conversando na palavra. E vendendo roupa, vendendo roupa, vendendo roupa. De repente, apareceu dinheiro para comprar o carro. Eu falei: amor do céu, nós não tínhamos noção, irmãos, do que Deus estava fazendo. Nós não tínhamos dimensão da proporção que Ele estava nos dando, nos proporcionando. Não tínhamos dimensão nenhuma. De repente, nós estávamos com o carro na mão. Aqui, ó, quitado, compramos um carro. E foi acontecendo, e foi tudo acontecendo, e foi tudo se concretizando. Irmão, no tempo dele. No tempo dele. Porque Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas tudo tem um tempo específico para o propósito nas nossas vidas. Tudo tem um tempo. E aí nós compramos o carro. E nós estávamos aqui orando e crendo pelo nosso apartamento. Orando e crendo pelo nosso apartamento. Irmãos, começou a vir cliente de tudo quanto é canto que nós não dava mais conta. Saí aqui dessa igreja, quem estava aqui viu. Era 10, 12, 15 caixas por dia de venda, de produto vendendo. Eu comecei, eu e meu esposo, entrar na nossa herança e desfrutar. Nossa, mas do fundinho da igreja? Do fundo da igreja, e daí? Meu marido embalando caixa. Deus precisou me parar. Peraí, irmãos, vale ressaltar que Deus não me honrou financeiramente antes de honrar o meu marido. Porque Deus queria exaltar o meu marido. E hoje, qualquer pessoa que me pergunta, qualquer pessoa, já as 3 pessoas vão me perguntar: seu marido trabalha com você? Seu marido trabalha com você? Falei: não, meu marido não trabalha comigo, a empresa é dele. Ele que faz tudo, Ele que administra, Ele que compra, Ele que vende. Eu apenas vendo, não faço nada. Eu não sei de nada, não sei quanto ganha, quanto faz. É tudo Ele. Hoje, eu trabalho com o meu marido. Porque Deus colocou ele no lugar certo, no lugar de cabeça. Deus colocou ele nesse lugar. Deus colocou, irmãos. Deus colocou.
Deus colocou meu marido nesse lugar. Então começou a vir cliente de tudo quanto é canto. Cliente. Irmãos, para você ter noção, hoje nós moramos nesse apartamento pela graça de Deus, nós estamos lá. Para você ter noção, hoje a nossa empresa é dentro da nossa casa. Eu falo assim, mas por que você não monta uma loja? Porque eu não tenho uma palavra. Eu não tenho uma palavra. Eu não tenho uma palavra. Eu falo isso com humildade diante do Senhor. Nós teríamos condições de abrir uma loja em qualquer lugar dessa Goiânia. Mas eu não tenho uma palavra. Eu estou escondida dentro daquele apartamento. A sabedoria de Deus, irmãos, é loucura para nós. Enquanto o homem está falando, vai lá, abre loja, vai lá, faz, vai lá, conquista. Deus me diz, fica quietinha nesse quarto, nesse cômodo, vendendo suas roupas pela internet, que eu vou te prosperar. Sabedoria de Deus, irmãos. Você quer a do homem ou quer a de Deus? Eu quero a de Deus. Eu quero a de Deus. Eu quero a de Deus. Até. Amém. Aleluia. Irmãos, eu entrei num lugar, eu entrei numa dimensão. Eu e meu esposo, nós começamos a entrar numa dimensão do lugar chamado feito. Tudo está pronto. Tudo estava pronto. Você não está entendendo, gente. Não existe crise para os filhos de Deus. A crise está na mente de quem crê. Não é uma condição exterior que vai mudar o que está aqui dentro. Mas o que Ele estabeleceu dentro de mim, que tem poder para mudar qualquer circunstância do lado de fora. É isso. Eu escuto gente falando de crise aqui, crise ali. Pelo amor de Deus, igreja, não existe crise. A crise está na sua mente. A crise está na mente de quem crê. Ah, pastora, você está vivendo isso? Ah, você está falando isso porque você está ganhando dinheiro. Não, irmãos, eu tive que exercer minha fé. Eu tive que exercer minha fé também. Eu tive que exercer a minha fé, eu tive que mudar o meu comportamento, eu tive que mudar o meu pensamento, as minhas emoções. Ou seja, a vida de derrota. Eu tive que sair desse lugar. Eu aprendi esses dias que um crer errado produz um pensamento errado, que produz emoções erradas, e tudo isso é um comportamento errado, irmão. Vida de derrota, mas um crer correto na palavra de Deus gera pensamentos corretos, ou seja, emoções saradas corretas, fala correta, comportamento correta. Irmão, resultado, vida de vitória. Vida de vitória. Deus não quer mudar sua circunstância exterior. Deus quer mudar sua mente, sua emoção, seu pensamento. Deus quer mudar você por dentro. Sabe como que está escrito Romanos 12? Na linguagem contemporânea, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe como que está lá na linguagem contemporânea? Irmão, transforma de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Entenda, Deus quer mudar sua condição exterior, mas Ele não quer mudar sua condição exterior momentaneamente, passageiramente. Ele quer mudar para sempre. E se Ele conseguir mudar dentro de você, Ele mudou tudo. Tudo. É tudo. Se Ele conseguir me mudar por dentro, mudar a minha maneira de crer, a minha maneira de pensar, Ele mudou toda a minha vida. Quando eu entendi isso, eu parei de falar que eu estava gordinha, irmãos. Eu emagreci 14 quilos. Eu contei esse testemunho esses dias aí no Vivendo em Fé. Eu emagreci 14 quilos. E de repente eu parei de emagrecer. E aí eu comecei a ficar desesperada. Buscar o recurso natural. E vai atrás de nutricionista, e vai atrás de personal. Não que isso seja errado, mas o desespero da minha alma estava errado. Porque eu estava indo atrás de tudo isso, movido nas minhas emoções. Não é errado você buscar uns recursos naturais. É errado o que te motivou a buscar. Aí sim. Agora, se partiu do seu espírito, meu irmão, faça. Porque você vai colher. E eu fui buscar. Eu vou repetir. Ninguém pediu, mas eu vou repetir. Não é errado você buscar um recurso natural. Errado é você ser motivado nas suas emoções a fazer isso.
Isso é errado. Agora, você buscar um recurso natural com uma palavra de Deus é diferente. Acabou. Você tem fruto. Reina. Aí você tem o fruto. Acabou. E eu comecei a ficar ansiosa nas minhas emoções, eu parei de emagrecer, irmãos. E porque eu parei de ver, eu parei de emagrecer. Parei de emagrecer e aí eu parei de ver. Pensa. Coisa chata. E aí eu parei de emagrecer. E aí eu comecei a ficar desesperada. Ângela, me socorre, Ângela, o que eu faço? E corre para um e corre para outro. Gente, eu estava mal. Só que Deus enviou o socorro dele para mim, aleluia! Ele falou comigo que eu tinha que mudar a minha mente. E desde o dia que eu entendi que eu não tinha que pensar como gordinha, irmão, eu nunca mais declarei que eu estava acima do meu peso. Eu peso 65 quilos. Acabou. Eu peso 65 quilos. Ah, mas exercer fé para emagrecer? Aonde está escrito que não pode? No céu não tem doença? Obesidade é doença? Jesus não é doente? Então eu posso ser sarada e ficar magra. Em nome de Jesus. Eu posso. Você também pode, aleluia. Eu posso e você também pode, aleluia. E eu comecei a declarar, eu peso 65 quilos, eu peso 65 quilos. Parei de olhar para a balança. Parei de me comportar como gordinha. Parei de comer como gordinha. Mais ou menos, né? Revela não, gente. E daí, eu como pizza, mas eu não vou engordar. Sou magra. Porque o que determina quem eu sou não é o que está do lado de fora. O que determina quem eu sou é o que está dentro de mim. Aleluia! E ele falou que eu sou sarada. Sarada! Eu sou sarada. Eu sou sarada. Acabou. E eu comecei a me comportar como uma pessoa magra. Meu marido é prova disso. De lá pra cá que eu entendi isso, eu nunca mais falei que eu estou acima do peso. Às vezes ele vem com uma falinha, eu falo, para amor, eu sou magra. Nem vem. E não adianta, irmão, eu entrei no lugar. Eu entrei no lugar na minha saúde. E eu estou experimentando o fruto do que é viver nesse lugar. Deus tem esse lugar para você em todas as áreas da sua vida. Esse lugar é o lugar chamado feito. É o lugar da eternidade, irmãos. Lembra da palavra? A eternidade está dentro de nós. Não tem nada que ele vai fazer, porque está escrito que o que é já foi. E o que há de ser também já foi. Você pode viver a eternidade da palavra hoje pela fé no Espírito de Deus. Você pode. O que é já foi. E o que há de ser também já foi. Por que eu e meu esposo estamos vivendo isso? Nós entramos na eternidade. A eternidade não tem pobreza. A eternidade não tem falta. A eternidade não tem miséria. Eu entrei nesse lugar. E Deus quer te levar a esse lugar em todas as áreas da sua vida. Deus quer levar você nas finanças. Deus quer levar você no seu casamento. Deus quer levar você no seu ministério. Deus quer levar você na sua família. Deus quer levar você na sua saúde. Deus quer levar todas as áreas da sua vida à eternidade da palavra, o lugar chamado feito. Ele quer. Irmãos, o pastor Hebe falou aqui sexta-feira passada. O pastor Heber falou. Pastor Hebe falou sexta-feira passada, procura Juliana e Tiago que eles vão te ensinar como a ganhar dinheiro. Aí eu falei, pastor, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não tenho faculdade, irmãos. Eu nem terminei o 2º grau. Eu não sei, porque o saber do homem soberbece. Eu não quero saber do homem, eu quero ficar com ele. Ele sabe o que é melhor para minha vida. Irmãos, eu não sei ganhar dinheiro. Natural, irmão, o meu natural não vai te levar a lugar nenhum. Eu não quero te dar teoria, quero te dar vida. Vida, o que funciona, o que acontece, o que tem fruto. Não quero te dar o natural, não. Mas eu sei um caminho. Aleluia. Eu sei um caminho.
Eu sei um caminho. Eu sei um caminho que vai te levar nesse lugar. Eu sei um caminho. Eu sei o combustível do seu carro, que vai fazer você ligar o carro. Se o seu carro está parado, seu carro está ligando hoje em nome de Jesus. Que vai fazer você ligar o seu carro, engatar a primeira, engatar a segunda, engatar a terceira, engatar a quarta, engatar a quinta. E vai andar caminho para o propósito. Oração em línguas, meditação na palavra, louvor, jejum, confissão e adoração. Essas são as práticas que foi o combustível do meu veículo. Porque essas práticas, eu não sei ganhar dinheiro, irmãos, mas eu sei o combustível, eu sei um caminho, eu sei apontar um caminho para você. Aquilo funciona na minha vida, eu tenho certeza que vai funcionar na sua. Eu liguei o meu carro e deixa eu te dar uma palavra, não importa a velocidade. Talvez algum irmão do celular está na quinta marcha, outro está na terceira e você está na primeira. Deixa eu te dar uma palavra, Deus não está medindo a sua velocidade, Ele está medindo a sua constância. O importante não é a sua velocidade, mas sim a sua constância no Espírito. Ou seja, às vezes não é a quantidade, irmãos. O importante é não parar, é estar sempre ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito. É isso. Regra sobre regra. É de pouquinho em pouquinho, gotinha em gotinha. Então, não meça a sua vida espiritual pelo irmão que está do seu lado. Ah, eu quero fazer que nem a Juliana. Não, irmão. Se você olhar se você analisar a minha vida no natural, você não vai a lugar nenhum. Mas se você beber de mim no Espírito, você vai. Se você beber de mim no Espírito, você vai. Porque o que funciona na minha vida vai funcionar na sua. Eu tenho certeza. No Espírito. Eu tenho certeza disso. Chegou um irmão para mim na loja de tecido esses dias. Eu estava lá comprando tecido. Irmãos, pela misericórdia de Deus, meu esposo falou esses dias, hoje nós compramos um carro zero de tecido por mês. Os vendedores da loja de tecido que lá atrás me esnobou e foi arrogante, hoje ele me liga. E aí, você não vai vir tirar pedido? Ele fica no meu pé, me ligando. Essa semana que passou, 2 lojas de tecido que eu nem sei como conseguir o meu telefone. Ah, eu quero te vender tecido. Porque a torneira abriu. E é abundância. Não é pouquinho não, é abundância. Oi? Socorrendo a igreja, aleluia. Gente, é abundância. É a abundância de Deus, não é pouco. Aleluia. Então eu sei um caminho. Se você beber do meu Espírito, você vai chegar em algum lugar. Pedro e João na porta do templo. Irmãos, a palavra do Senhor diz, Pedro e João na porta do templo Formosa. Havia um coxo ali, amém? E eles estavam lá. Viram aquele coxo pedindo esmola. O que Pedro e João falaram para ele? Não. Antes disso ele falou, olhe para mim. Olhe para mim, dentro de mim tem um lugar, eu habito nesse lugar. Se você olhar para mim, dentro de mim você vai receber esse lugar. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Entenda, o lugar em Deus que você precisa não vai te dar o que sua alma quer, vai te dar o que o seu espírito precisa. Às vezes você está confessando uma coisa que sua alma quer, mas não é isso que você precisa. Ou seja, aquele homem naquela condição, ele queria dinheiro, mas dinheiro não era o que ele precisava. Ele precisava da eternidade na vida dele. Ele precisava do lugar chamado feito. Por isso que Pedro virou para ele e falou, olha para mim. Porque se você olhar para mim, existe um lugar dentro de mim. Ou seja, existe uma construção. Existe um lugar que eu habito. Você vai receber esse lugar pela fé. É isso. Então é bíblico. É bíblico. Olha para mim. Não com o seu método natural, mas olha para o meu espírito. Porque no meu espírito Deus tem construído algo. E pela fé você pode receber nessa noite. Pela fé você pode receber nessa noite. Pela fé você pode receber nessa noite. Pela fé. Irmãos, no céu não há pobreza, irmãos. No céu não há falta de nada. A eternidade era a condição que Jesus vivia. Jesus chegava num lugar. Enquanto seus discípulos naturais não haviam nascido de novo, eles olhavam uma multidão morrendo de fome. Mas Jesus chegava lá e ele manifestava a eternidade que estava dentro dele.
dele. Jesus falava, não, Pai, graças te dou, porque não tem fome aqui. Aqui tem uma multidão suprida e 12 cestos cheios sobrando. Era isso que Jesus via. Jesus via diferente. Recebe em nome de Jesus. A Ângela bebeu. Jesus, ele manifestava o que ele era onde ele estava. E a Bíblia diz, presta atenção nisso, igreja. Presta atenção nisso. 1 João 4,17. Assim como ele é, eu sou neste mundo. Ou seja, tudo que Jesus é no céu, eu sou nessa terra. Tudo que Jesus é no céu, eu sou nessa terra. Tudo que ele é, repete comigo, eu sou. Tudo que ele é, 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 eu sou. Quem que você é? Quem que você é? Quem que você é? Responde! Você é Ele! Então manifesta a vida dEle! Manifesta Ele na sua circunstância. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu sou a prova viva desse versículo, dessa palavra. Ela funciona. Ela funciona. Irmão, você não tem noção, eu não contei tudo, você não sabe de onde eu saí. Vocês não sabem de onde eu e meu esposo saímos, gente. É isso. O importante é onde nós vamos chegar. Tudo é possível que crê, igreja. Tudo é possível que crê. Às vezes você olha para nós assim. Não, continua com esses olhos. É melhor. É melhor. Deus tem construído dentro de nós, irmãos. Deus tem construído um lugar dentro de nós. Nós estamos habitando nesse lugar. E Deus tem me levado a habitar no lugar feito em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, no meu ministério. Todas as áreas da sua vida, Deus quer te ensinar a habitar nesse lugar. Existe um lugar aonde o que está do lado de fora não te governa, mas sim o que Ele tem construído dentro de você. O apóstolo Paulo diz que as coisas que se veem são passageiras. Irmão, não presta atenção nisso não. O que você está vendo é passageiro. O que você está vendo vai passar. Mas aquilo que não se vê, aleluia, é eterno. As coisas que não se veem são eternas. Comece a prestar atenção naquilo que você não está vendo naturalmente. Porque é isso que Deus Ele quer te dar. Que é eterno. Talvez você está confessando a palavra hoje e você está confessando motivado nas suas emoções. Mas você tem que confessar a palavra de Deus. Você tem que confessar o que Deus diz sobre você. Não adianta você confessar. Entenda o que sua carne diz. Obrigada, pastor. Pode falar. Recebe um sangue para você falar. Aleluia. Não adianta você confessar o que sua carne diz. Você tem que confessar o que Ele diz. O que Ele diz. Se você confessar o que Ele diz, crê no seu coração. Crê que se falar o que diz, não duvidar no seu coração, vai acontecer. Entendeu? Vai acontecer. Com o coração eu creio, com a boca eu falo. Com o coração eu creio, com a boca eu falo. Com o coração eu creio, com a boca eu falo. É necessário falar. É necessário falar. Quantas pessoas têm me procurado nesses dias? Nossa, eu só orava. Nossa, eu não sei pedir. Ainda que você não saiba. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te tirar desse lugar de pedir. Nossa, pastora, mas está escrito lá. Jesus falou, pedir, pedir, pedir e dá, e dá. Irmão, dimensão de filho não é pedir, não. Dimensão de filho é receber. Dimensão de filho é acima do pedir ou receber. É habitar no lugar que você tem tudo. É habitar. É habitar. Não é isso? Dimensão de filho é habitar num lugar. É isso. Dimensão de filho é habitar num lugar. Deus quer te levar acima do pedir ou receber.
Deus está agora, nesse exato momento, os olhos dele estão passeando sobre a terra. E sabe o que os olhos dele estão procurando? Não. Deus está procurando quem crê, irmão. Deus não está procurando gente bonitinha que fala bem. Ele está procurando quem crê. Os olhos dele estão passeando. Os olhos dele passeiam. Os olhos dele passeiam. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Deus quer colocar em você uma condição de receber. É isso. É sério. Os olhos de Deus passeiam sobre a terra, porque Ele está olhando para nós agora e falando: meu filho, eu quero te dar, mas eu preciso que ative algo em você. Ative algo que me dê o jeito de te dar, que é a sua fé. Ou seja, eu preciso que você ative a sua fé, orando em outras línguas, se enchendo do Espírito, para que você possa receber o que eu tenho para você. Tá tudo feito. Tá tudo feito, tá tudo pronto. Glória a Deus. Vou tomar um pouquinho também. Tô falando que... Irmãos, existe um lugar. Existe um lugar onde você pode estar acima da sua circunstância. É a condição de filho. Deus está olhando para nós. Deus ele está procurando em nós um coração de receber. Um coração que crê. Porque, entenda, Deus não quer que você passe por situações adversas. Ele é seu pai, Ele te ama. Mas Ele quer sustentar, despertar a verdadeira fé em você. Aquela mulher cananeia, Jesus não deu nem a mínima para ela, irmãos. Ela ficou lá jogada. A Bíblia diz que Ele nem respondeu ela. Ficou calado. Por quê? Ele não era o filho de Deus e veio para os doentes, os fracos e oprimidos? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, Jesus falou. Irmãos, Deus calou. Naquele momento, Jesus ele calou porque Ele queria despertar nela. Fé, 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 fé. Tem momentos na sua vida que Deus cala. Não é porque Ele não quer te dar. Na verdade, Ele quer te dar e quer te tirar desse lugar que você está. Ele não só quer te dar, Ele quer te arrancar desse lugar de incredulidade e te levar para um lugar chamado fé. 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 Fé, igreja. Amém? Deus quer te arrancar de um lugar de incredulidade e te levar para um lugar chamado fé. Ou seja, um lugar chamado feito. Tudo que eu e meu esposo estamos vivendo. Agora eu vou concluir. Agora eu vou concluir. Tudo que eu e meu esposo estamos vivendo hoje é fruto do meu braço? É fruto do meu trabalho? É fruto do que nós fizemos ali, das práticas espirituais? Entendo o que eu vou falar. Acabou, traz mais. Tudo que eu e meu esposo estamos vivendo hoje, igreja. Igreja, presta atenção nisso. Tudo que eu e meu esposo estamos vivendo hoje é um lugar que nós entramos, onde nós entendemos a graça de Deus. Porque a graça de Deus está acima da minha fé, está acima de qualquer coisa. Mas você orou, você jejuou, orei, mas isso me levou para o lugar da graça. E aí quando eu chego na graça, anula tudo que eu fiz. Aleluia! Porque eu recebi a graça. Então as práticas espirituais servem para te conduzir num caminho espiritual, onde você vai habitar num lugar chamado feito, aonde opera a graça abundante de Deus, aonde a graça é derramada. Ah, sobre o mais bonito, sobre o mais cheiroso, o que ora mais? Não, sobre todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Gente, glória a Deus, irmãos.
Eu declaro esse lugar sobre a sua vida. Eu declaro esse lugar na sua vida. Eu declaro a eternidade de Deus sendo manifestada dentro de você, de dentro para fora. Eu declaro um tudo feito de Deus. Apocalipse 21:6 está escrito que tudo está feito. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus quer te levar para esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus, esse lugar nas suas finanças. Eu libero esse lugar na sua vida financeira. Eu libero esse lugar em nome de Jesus no seu casamento, porque eu habito num lugar feito no meu casamento. Eu libero este lugar na sua vida em nome de Jesus. Eu libero este lugar no seu ministério. Eu libero este lugar na sua saúde. Eu libero este lugar em todas as áreas da sua vida. E eu vou terminar falando uma coisa. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Repete comigo. Tudo é possível ao que crê. 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 Para de olhar para a sua circunstância com a ótica natural e passe a olhar com a ótica do Espírito. Pense das pessoas e das coisas de acordo como Deus pensa, que tudo vai mudar na sua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.